Você acha que vai se sustentar vendendo bolo? A pergunta ecoou pela sala de estar da minha sogra, seguida de risadas abafadas. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, fazendo com que o silêncio constrangedor se instalasse por alguns segundos antes que as conversas paralelas recomeçassem. Fingir que não havia escutado seria impossível. Todas as cabeças se viraram na minha direção, esperando uma resposta que eu não tinha coragem de dar. Meu nome é Thelma, tenho 28 anos, e naquele momento, sentada no sofá floral da casa da minha sogra, senti o peso de cada olhar curioso e julgador sobre mim. Formada em gastronomia há 3 anos, sempre sonhei em ter meu próprio negócio. Quando me casei com Ricardo, o filho mais novo de uma família tradicional da Zona Sul, imaginei que encontraria apoio para meus projetos. Estava enganada. A sala estava repleta de familiares para o almoço dominical de sempre. Minha cunhada Patrícia, executiva de uma multinacional, ajustou os óculos de grife e sorriu de forma maliciosa. Meu cunhado Fernando, advogado bem-sucedido, fingiu estar interessado no celular, mas percebi que prestava atenção em cada palavra. Minha sogra, Dona Marta, uma mulher de 60 anos com cabelos impecavelmente arrumados e unhas sempre feitas, aguardava minha resposta com um sorriso que não chegava aos olhos. É um começo, consegui murmurar, sentindo o rosto esquentar. Ricardo, meu marido, permaneceu calado ao meu lado, mexendo no relógio como sempre fazia quando se sentia desconfortável. Sua falta de defesa doía mais que qualquer comentário direto. Um começo para quê, querida? Dona Marta insistiu, inclinando a cabeça de forma teatral. Você não pode viver de ilusões para sempre. É preciso ter os pés no chão. A verdade era que minha pequena confeitaria, aberta há apenas 2 meses no bairro, já estava dando certo. Acordava às 4 horas da manhã todos os dias para preparar encomendas, sustentando nossa casa com bolos de aniversário e doces para festas infantis. Enquanto Ricardo procurava algo compatível com seu nível, após ter perdido o emprego na empresa do pai de um amigo, eu trabalhava incansavelmente para manter nossas contas em dia. Mas para aquela família, meu trabalho era visto como um hobbyzinho passageiro e uma vergonha para o sobrenome deles. Durante os 3 anos de casamento, nunca consegui me encaixar completamente nos almoços de domingo, onde falavam de investimentos, viagens para o exterior e carreiras de verdade. Sempre me senti como uma peça que não pertencia àquele quebra-cabeças perfeito. Thelma faz bolos deliciosos, Ricardo finalmente disse, mas sua voz soou fraca, quase apologética. As pessoas estão gostando muito. Ah, claro que gostam. Patrícia interferiu, cruzando as pernas elegantemente. Mas gostar não paga as contas de uma casa, não é mesmo? Você deveria pensar em algo mais sustentável. O termo sustentável saiu de sua boca como se fosse uma palavra suja. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia no meu peito. 3 semanas antes, havia pagado todas as contas da casa sozinha, inclusive o cartão de crédito do Ricardo, que ele havia usado para comprar roupas para entrevistas de emprego que nunca davam certo. O mercado de confeitaria é muito competitivo, Fernando comentou sem levantar os olhos do celular. Tem muita gente tentando a mesma coisa, é difícil se destacar. Exato, Dona Marta concordou, batendo palmas como se acabasse de ter uma grande ideia. Por que você não pensa em fazer um curso de administração? Ou secretariado? São profissões mais tradicionais. A palavra tradicionais pesou no ar. Eu sabia o que ela realmente queria dizer. Profissões que não envolvessem sujar as mãos com farinha, que não exigissem acordar antes do sol, que não fossem vistas como trabalho braçal por pessoas que nunca precisaram lutar para conquistar nada na vida. Minha prima trabalha em uma empresa de recursos humanos, continuou minha sogra. Posso falar com ela. Tenho certeza de que conseguiria uma vaguinha para você. Algo simples, mas decente. Simples, mas decente. As palavras ecoaram na minha mente enquanto observava aquelas pessoas que se consideravam superiores a mim.
Dona Marta nunca havia trabalhado um dia sequer fora de casa. Patrícia havia conseguido o emprego através de indicação do pai. Fernando trabalhava no escritório do tio. Todos eles nasceram em berços de ouro e nunca precisaram se preocupar com o sabor amargo da rejeição ou a angústia de ver as contas se acumulando. Obrigada pela preocupação, respondi, forçando um sorriso. Mas estou satisfeita com o que faço. Satisfeita não paga aluguel, Patrícia retrucou com uma risadinha. Não seja ingênua, Thelma. A vida não é um conto de fadas. O almoço prosseguiu com conversas sobre política, economia e os planos de viagem da família para o final do ano. Eu permaneci calada, observando e mentalmente anotando cada comentário sutil, cada olhar de desprezo, cada sorriso falso direcionado a mim. Quando Dona Marta serviu a sobremesa, um pudim comprado em uma confeitaria cara do shopping, não pude deixar de pensar que meu pudim de leite condensado com calda de frutas vermelhas era infinitamente superior. Que pudim delicioso, não é, Thelma? Minha sogra comentou, claramente saboreando a ironia. É da confeitaria francesa do shopping. Caríssimo, mas vale cada centavo. Qualidade se paga, não é mesmo? Assenti educadamente, engolindo tanto o pudim quanto minha indignação. Não havia nada de especial naquela sobremesa além do preço extravagante e da embalagem sofisticada. Mas entendi a mensagem. Para eles, qualidade estava diretamente relacionada ao preço e ao status, não ao sabor ou ao carinho com que algo era preparado. Durante o trajeto de volta para casa, Ricardo dirigiu em silêncio. Eu observava a paisagem pela janela, perdida em pensamentos sobre como minha vida havia se tornado aquela sequência de humilhações semanais. Quando chegamos ao nosso apartamento alugado no bairro de classe média, bem longe da zona nobre onde sua família vivia, ele finalmente falou. Você sabe que eles só querem o seu bem, né? Disse tirando a gravata. Minha mãe tem experiência de vida. Ela viu muita gente se frustrar com pequenos negócios. Sua mãe nunca trabalhou na vida. Respondi, tentando manter a voz calma. Como ela pode ter experiência sobre algo que nunca fez? Não seja injusta. Ela administrou a casa por anos, criou 3 filhos. Com empregada, motorista e toda a estrutura que o dinheiro pode comprar. Interrompi. Isso não é a mesma coisa que o que eu estou fazendo. Ricardo suspirou, como sempre fazia quando o assunto chegava nesse ponto. Era mais fácil para ele concordar com a família do que me defender. Menos desgastante, menos conflitante. Mas para mim, cada silêncio dele era uma pequena traição, uma confirmação de que eu realmente estava sozinha naquela luta. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente ao meu lado, fiquei acordada planejando o dia seguinte. Tinha 15 bolos para entregar, uma festa de 15 anos no final de semana e 3 orçamentos para enviar. Meu celular não parava de tocar com pedidos de novos clientes. A demanda estava crescendo, mas para minha família política, isso não significava nada. Levantei às 3:30 da manhã, como sempre. Na cozinha silenciosa, comecei a separar os ingredientes para o primeiro bolo do dia. Farinha de trigo, açúcar refinado, ovos frescos, manteiga. Ingredientes simples que, nas minhas mãos, se transformavam em momentos especiais para outras pessoas. Cada bolo que eu fazia carregava um pedaço da minha alma, uma pequena obra de arte comestível que trazia felicidade para famílias que nem me conheciam. Enquanto batia a massa, pensei nas palavras da minha sogra. Você acha que vai se sustentar vendendo bolo? A pergunta continuava ecoando na minha mente, mas agora com um tom diferente. Não era mais uma provocação que me feria, mas um desafio que eu estava determinada a aceitar. Os comentários da família do Ricardo começaram sutis, quase imperceptíveis para quem não estava prestando atenção. Mas eu estava. Cada palavra, cada olhar, cada pausa estratégica no meio de uma frase eram cuidadosamente catalogados na minha memória. Que cheiro de farinha na sua roupa, Patrícia comentou num encontro casual no supermercado, 2 semanas após o almoço fatídico.
Ela estava impecável no seu tailleur cinza, empurrando um carrinho com produtos orgânicos importados, enquanto eu usava minha roupa de trabalho, uma blusa simples e uma calça jeans manchada de chocolate da última encomenda. É que vim direto da confeitaria, expliquei, tentando soar natural. Ah, claro! Ela sorriu, mas seus olhos percorreram minha aparência com desaprovação evidente. Deve ser cansativo ficar o dia todo na cozinha. Não tem ar-condicionado lá, né? A pergunta veio carregada de uma falsa preocupação que não enganava ninguém. Patrícia conhecia perfeitamente as limitações financeiras da minha pequena loja. Sabia que eu trabalhava num espaço alugado de 40 metros quadrados, com 2 fornos domésticos e um ventilador de teto que mal refrescava o ambiente nos dias mais quentes. Não, mas estou acostumada, respondi, observando como ela ajeitou o cabelo de forma teatral. Imagino, ela suspirou, como se estivesse contemplando uma tragédia. Eu não conseguiria. Meu escritório é climatizado, com vista para a cidade. Faz toda a diferença no bem-estar, sabe? A comparação era desnecessária, mas típica de Patrícia. Cada conversa com ela se transformava numa competição onde eu sempre saía perdendo. Ela tinha 29 anos, apenas um a mais que eu, mas falava como se fosse uma mentora experiente orientando uma jovem perdida na vida. Ah, Thelma! Uma voz animada me chamou do outro lado do corredor. Era a Dona Helena, uma cliente fiel que encomendava bolos para a família toda semana. Que bom te encontrar aqui. Preciso conversar com você sobre o aniversário da minha neta. Patrícia observou a aproximação da senhora com curiosidade. Dona Helena era uma mulher simples, dona de casa, que sempre me tratava com carinho e respeito. O bolo da semana passada foi um sucesso absoluto, continuou Dona Helena, segurando meu braço com afeto. As crianças não pararam de elogiar. Você tem um dom, menina, um verdadeiro dom. Senti as bochechas esquentarem com o elogio sincero. Obrigada, Dona Helena. Fico muito feliz em saber que gostaram. Gostaram? Elas devoraram. E os adultos também. Minha vizinha até perguntou onde eu havia comprado. Já passei seu cartão para ela. Patrícia observava a conversa com uma expressão entre o tédio e a irritação. Quando Dona Helena se despediu, ela imediatamente retomou o assunto. Que fofa! Disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Essas senhoras adoram um docinho mesmo. Mas você não acha perigoso depender só desse tipo de clientela? Pessoas simples assim podem parar de comprar a qualquer momento. A observação foi como um soco no estômago. Patrícia havia conseguido, em poucas palavras, desqualificar tanto meus clientes quanto meu trabalho. Como se pessoas simples fossem menos importantes. Como se sua satisfação valesse menos que a aprovação de outros grupos sociais. Minha clientela é diversificada, respondi, tentando manter a voz firme. Ah, é? Que interessante. Ela fingiu surpresa. Porque, pelo que o Ricardo comentou, são principalmente festas de bairro e aniversários infantis. Nada contra, claro, mas deve ser difícil crescer nesse segmento. A informação havia vindo do meu próprio marido. Ele havia comentado detalhes do meu negócio com a família, provavelmente sem malícia, mas permitindo que minha cunhada usasse esses dados contra mim. A traição era dupla. Primeiro ele não me defendia, depois fornecia munição para meus adversários. Nos dias seguintes, as investidas se tornaram mais diretas e frequentes. Durante um jantar na casa dos sogros para comemorar o aniversário de Fernando, Dona Marta fez questão de perguntar, na frente de todos os convidados: "E aí, Thelma, ainda brincando de confeiteira?" A palavra brincando foi pronunciada com um tom particularmente cruel, como se meu trabalho fosse uma fase passageira, um hobby que eu abandonaria assim que recuperasse o juízo. Os outros convidados, amigos da família, pessoas influentes da sociedade local, riram educadamente, mas percebi o desconforto de alguns. "Não é brincadeira, Dona Marta", consegui responder, segurando firmemente o copo de suco na mão. "É meu trabalho." "Claro, claro", ela acenou com condescendência. "Mas trabalho mesmo é quando você tem carteira assinada, benefícios, um futuro garantido."
Essas coisas de empreendedorismo são muito instáveis, não acham? A pergunta foi direcionada aos outros convidados que murmuraram aprovações vagas. Dr. Henrique, um médico amigo da família, tentou ser gentil. O importante é que ela está tentando, disse, sorrindo para mim. Empreendedorismo exige coragem. Ah, coragem ela tem mesmo. Dona Marta concordou com um tom que transformava a virtude em defeito. Talvez coragem demais. Às vezes é preciso ser mais realista. E a conversa continuou sobre outros assuntos, mas eu permaneci absorta naquele momento. A humilhação pública havia sido cuidadosamente orquestrada. Minha sogra havia escolhido o momento exato, quando havia mais gente presente, para me diminuir na frente de pessoas que poderiam ser potenciais clientes ou, pelo menos, formadores de opinião. Ricardo, mais uma vez, permaneceu calado. Quando tentei conversar com ele sobre o assunto no carro, ele minimizou a situação. Minha mãe só está preocupada com nosso futuro, disse focando na estrada. Ela vê que você está se esforçando muito e não quer que você se frustre. Ela não quer que eu me frustre ou ela tem vergonha do que eu faço? Não seja dramática, Thelma. Ninguém tem vergonha de você. Mas eu sabia que tinha. Via nos olhares envergonhados quando perguntavam sobre minha profissão, na pressa com que mudavam de assunto quando eu começava a falar sobre a confeitaria, no constrangimento evidente que sentiam quando outros perguntavam sobre a nora que faz docinhos. A situação atingiu seu ápice no aniversário do meu sogro, 3 meses após o comentário inicial sobre me sustentar vendendo bolos. A festa foi realizada no Clube da Família, um ambiente sofisticado com mais de 100 convidados entre empresários, profissionais liberais e membros da alta sociedade local. Eu havia passado horas me arrumando, escolhendo o vestido mais elegante que possuía, fazendo questão de estar impecável. Queria provar que podia me adequar àquele ambiente, que merecia estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa. A estratégia funcionou até o momento em que Dona Marta decidiu me apresentar para um grupo de senhoras próximo ao bar. Todas eram esposas de empresários bem-sucedidos, mulheres acostumadas aos melhores círculos sociais da cidade. Esta é minha nora, Thelma. Ela anunciou com um sorriso exagerado. Ela é muito esforçada. Faz uns docinhos para vender. Coitada, né? Mas pelo menos se mantém ocupada. As risadas que se seguiram doeram mais que qualquer tapa. Não foram gargalhadas maliciosas, mas aquele tipo de riso condescendente reservado para situações consideradas pitorescas ou engraçadas. Como se eu fosse uma criança brincando de casinha ou um animal fazendo truques. Que interessante, comentou uma das senhoras, claramente sem saber como reagir. E dá certo? Ah, ela tenta. Dona Marta respondeu por mim, como se eu não estivesse presente. Você sabe como é, né? Cada um faz o que pode. E permaneci ali, sorrindo educadamente, enquanto minha sogra continuava falando sobre mim como se eu fosse um projeto de caridade da família. Mencionou minhas limitações, a simplicidade do meu negócio, e como era tocante ver alguém se esforçar tanto por tão pouco. Quando finalmente consegui me afastar do grupo, procurei refúgio no banheiro. Olhei meu reflexo no espelho e vi uma mulher bonita, inteligente e trabalhadora que estava sendo sistematicamente destroçada por pessoas que nunca precisaram lutar por nada na vida. Naquele momento, tomei uma decisão silenciosa. Não deixaria mais que me diminuíssem. Não permitiria que transformassem minha paixão em motivo de vergonha. Se eles queriam ver até onde eu podia chegar vendendo bolo, eu mostraria exatamente do que era capaz. O caminho de volta para casa foi silencioso novamente. Ricardo tentou puxar assunto sobre a festa, os convidados, como seu pai havia ficado feliz. Mas eu respondia apenas com monossílabos. Minha mente estava ocupada demais processando a humilhação e planejando minha resposta. Na madrugada seguinte, enquanto preparava as primeiras encomendas do dia, pensei em todas as vezes que havia sido subestimada, ridicularizada e tratada como inferior. Cada bolo que saía do forno era uma pequena vingança silenciosa.
Uma prova de que eu era capaz de criar algo belo e valioso com minhas próprias mãos. Eles poderiam ter diplomas caros, empregos de prestígio e contas bancárias robustas, mas não tinham o que eu possuía. A capacidade de transformar ingredientes simples em momentos de felicidade para outras pessoas. E isso, por mais que eles tentassem diminuir, valia mais que qualquer título ou reconhecimento social. Depois da festa do meu sogro, algo mudou na dinâmica familiar. As provocações se tornaram mais constantes e elaboradas, como se a humilhação pública tivesse dado uma espécie de carta branca, para que todos se sentissem à vontade para opinar sobre minha vida e minhas escolhas. Patrícia passou a fazer comentários quase toda vez que nos encontrávamos. Thelma, você já pensou em fazer um curso de marketing? Perguntou durante um almoço familiar 2 semanas depois da festa. Não que seu negocinho precise, mas seria bom para você entender como funciona o mercado de verdade. A ironia era evidente. Eu havia estudado marketing durante o curso de gastronomia e aplicava diariamente conceitos de relacionamento com cliente, precificação e posicionamento de marca. Minha pequena confeitaria tinha crescido 20% no último mês, com uma lista de espera que se estendia por 2 semanas. Mas para ela, isso não significava que eu entendia de mercado de verdade. Obrigada pela sugestão, respondi, cortando um pedaço do assado. Mas estou satisfeita com os resultados que tenho obtido. Resultados? Fernando interferiu, largando o garfo e me olhando com curiosidade fingida. Você consegue tirar pelo menos um salário mínimo por mês? Porque, convenhamos, se não consegue nem isso... A pergunta foi feita de forma casual, mas sabia que era uma armadilha. Se eu mentisse sobre os valores, eles poderiam descobrir através do Ricardo. Se falasse a verdade, que já estava ganhando quase 3 salários mínimos mensais, eles encontrariam outras formas de diminuir minha conquista. Consigo pagar as contas, respondi diplomaticamente. As contas de casa? Dona Marta se intrometeu, levantando uma sobrancelha. Quer dizer que o Ricardo ainda não conseguiu se recolocar no mercado? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu marido ficou vermelho, mexendo nervosamente no guardanapo. A estratégia era cruel, mas eficiente. Ao mesmo tempo que questionava minha capacidade financeira, expunha a situação constrangedora do filho desempregado. Estou analisando algumas propostas. Ricardo murmurou, evitando olhar para qualquer um de nós. Claro que está, filho, sua mãe disse com ternura exagerada. Um homem com sua formação não pode aceitar qualquer coisa. Tem que ser algo à altura do seu potencial. A diferença de tratamento era gritante. Enquanto eu era pressionada a abandonar meu negócio que estava crescendo para aceitar qualquer emprego decente, Ricardo era incentivado a ser seletivo e esperar pela oportunidade perfeita. Ele tinha 29 anos, estava desempregado há 6 meses, mas continuava sendo visto como alguém que merecia apenas o melhor. Talvez vocês pudessem trabalhar juntos, sugeriu Patrícia com malícia mal disfarçada. O Ricardo poderia administrar a parte financeira da confeitaria. Você faz os bolos e ele cuida dos números. Assim ele não precisaria se submeter a entrevistas constrangedoras. A sugestão foi apresentada como uma solução inteligente, mas eu ouvi o subtexto. Transformar meu negócio independente numa sociedade onde eu seria a funcionária e ele o chefe. Onde meu trabalho braçal seria supervisionado pela competência superior dele. É uma ideia, Ricardo disse, e percebi um brilho de interesse em seus olhos. Não, respondi rapidamente. Prefiro manter as coisas como estão. Por quê? Dona Marta perguntou, fingindo não entender. Seria ótimo para vocês dois. O Ricardo poderia ajudar a profissionalizar o negócio. A palavra profissionalizar soou como um insulto. Como se tudo que eu havia construído até então fosse amadorismo. Algo que precisava da supervisão masculina para se tornar sério e respeitável. Meu negócio já é profissional, respondi, sentindo a irritação crescer no peito. Tenho clientes fixos, fluxo de caixa organizado e todas as licenças necessárias. Ah, claro! Fernando concordou com condescendência. Mas uma coisa é você fazer isso sozinha, brincando de empresária.
Outra coisa é ter alguém com formação em administração para orientar o crescimento. Brincando de empresária. A expressão me atingiu como um murro. Todos os meus esforços, todas as madrugadas acordada, todo o suor derramado na cozinha quente, era apenas uma brincadeira na visão deles. Não estou brincando, disse, tentando manter a voz controlada. Estou trabalhando. Claro que está trabalhando, querida. Dona Marta apressou-se em concordar, como se estivesse falando com uma criança teimosa. Ninguém está questionando seu esforço. Mas esforço sozinho não basta. É preciso visão de negócios, planejamento estratégico, conhecimento de mercado. A conversa continuou nesse tom por mais alguns minutos, com cada membro da família contribuindo com sua dose de desqualificação disfarçada de conselho. Patrícia mencionou casos de pequenos negócios que faliram por falta de gestão adequada. Fernando falou sobre a importância de ter alguém com cabeça para números, cuidando das finanças. Dona Marta insistiu que seria uma pena eu desperdiçar uma oportunidade de evoluir profissionalmente. Durante todo esse tempo, Ricardo permaneceu calado, apenas acenando ocasionalmente quando a família elogiava suas supostas competências administrativas. Não me defendeu nem uma única vez. Não disse que meu negócio estava indo bem, que eu havia demonstrado competência para geri-lo sozinha, que talvez eles devessem confiar no meu julgamento. No caminho para casa, tentei conversar com ele sobre o assunto. Você realmente achou boa a ideia de trabalharmos juntos? Perguntei, observando seu perfil enquanto ele dirigia. Não sei, ele deu de ombros. Talvez fizesse sentido. Eu poderia ajudar a organizar melhor as coisas. Que coisas precisam ser melhor organizadas? Sei lá, Thelma. Não precisa ficar na defensiva. Eles só querem ajudar. Ajudar como? Me chamando de brincalhona? Sugerindo que meu trabalho é amadorismo? Ninguém disse isso. Foi exatamente isso que disseram. E você não falou nada. Ricardo suspirou, como sempre fazia quando eu tocava nesse ponto. Não posso brigar com minha família por causa de cada comentário que fazem. Você está sendo sensível demais. Sensível demais. A acusação me deixou furiosa. Como se minha irritação fosse desproporcional. Como se eu estivesse exagerando na interpretação dos fatos. Como se anos de humilhações sutis e comentários depreciativos fossem fruto da minha imaginação. Eles estão tentando me convencer a desistir da confeitaria, insisti. Não consegue ver isso? Eles estão preocupados com o nosso futuro. É diferente. Nosso futuro ou o constrangimento que eu cause para a família? Agora você está exagerando. Desisti de discutir. Era inútil tentar fazê-lo enxergar algo que ele se recusava a ver. Para Ricardo, era mais fácil acreditar que sua família estava genuinamente preocupada comigo do que admitir que eles me viam como inadequada para o padrão social que tentavam manter. Nas semanas seguintes, as pressões se intensificaram. Patrícia começou a me enviar links de vagas de emprego que combinavam com meu perfil. Eram posições como recepcionista, assistente administrativa ou secretária. Trabalhos que, segundo ela, ofereciam estabilidade e crescimento profissional. Olha só esta aqui, disse durante um encontro no shopping, mostrando a tela do celular. Assistente em uma empresa de eventos. Você poderia usar sua experiência com bolos, mas num ambiente mais estruturado. A oferta soava tentadora na superfície, mas eu sabia que significava abandonar meu sonho para me tornar funcionária de alguém. Trocar a liberdade de criar minhas próprias receitas pela segurança de um salário fixo e uma carteira assinada. Não estou procurando emprego, respondi. Meu negócio está crescendo. Mas crescendo até que ponto? Ela insistiu. Você tem plano de aposentadoria? 13º? Férias remuneradas? Às vezes a segurança vale mais que a aventura. Aventura. Mais uma palavra para diminuir o que eu fazia. Como se empreender fosse apenas uma fase rebelde que eu superaria quando amadurecesse e aceitasse as responsabilidades da vida adulta. Fernando também intensificou os comentários sobre gestão financeira. Durante um jantar, perguntou se eu conhecia conceitos como fluxo de caixa, ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Quando respondi que sim,
Ele sorriu condescendentemente. Conhecer na teoria é uma coisa, disse. Aplicar na prática é completamente diferente. Você já fez uma análise de viabilidade do seu negócio? Já calculou o retorno sobre investimento? As perguntas eram técnicas e soavam impressionantes, mas eu sabia que ele estava apenas exibindo conhecimento para me intimidar. Na verdade, eu controlava minhas finanças com muito mais rigor do que ele imaginava. Cada ingrediente comprado era registrado, cada encomenda tinha sua margem calculada, cada gasto era acompanhado mensalmente. Faço o controle financeiro, sim, respondi calmamente. E os números são positivos. Mas você separa a pessoa física da jurídica? Ele continuou. Porque misturar os patrimônios é um erro grave que pode comprometer tanto o negócio quanto sua vida pessoal. A ironia da situação era que Fernando trabalhava no escritório do tio há 5 anos e nunca havia empreendido nada na vida. Toda sua experiência em gestão financeira era teórica, baseada em livros e cursos, mas ele falava como se fosse um especialista em pequenos negócios. Tenho conta separada para a confeitaria, informei, observando a frustração em seus olhos, quando percebi que minha resposta não lhe dava margem para críticas. Que bom, ele disse, claramente desapontado. Pelo menos nisso você está agindo corretamente. Pelo menos nisso. Como se fosse uma surpresa eu fazer algo corretamente, como se minha competência fosse uma exceção inesperada. Dona Marta adotou uma estratégia diferente, mais sutil e devastadora. Começou a me comparar constantemente com outras noras imaginárias ou amigas da família que haviam feito escolhas mais inteligentes na vida. A filha da minha amiga Beatriz se formou em administração no mesmo ano que você se formou em gastronomia, comentou durante um café na casa dela. Hoje ela já é gerente de uma multinacional, ganha muito bem, tem plano de carreira estruturado. É impressionante como algumas pessoas sabem fazer as escolhas certas. A comparação era injusta por vários motivos. Primeiro, porque eu não conhecia essa pessoa para saber se realmente existia ou se era apenas uma criação conveniente para me diminuir. Segundo, porque cada pessoa tem sua própria trajetória e seus próprios valores. Mas principalmente porque pressupunha que sucesso profissional era medido apenas por salário e posição hierárquica. Cada um tem seus objetivos. Respondi diplomaticamente. Claro, claro. Ela concordou com aquele sorriso condescendente que eu havia aprendido a odiar. Mas você não acha que é hora de ser mais realista sobre suas expectativas? Você tem 28 anos, Thelma. Não pode ficar sonhando para sempre. Sonhando para sempre. Como se meu trabalho fosse apenas um devaneio adolescente que eu insistia em manter na vida adulta. Como se construir algo com as próprias mãos fosse menos válido que aceitar um emprego em uma empresa qualquer. Meu negócio está dando certo. Insisti mais uma vez. Não é sonho, é realidade. Está dando certo hoje. Ela enfatizou a palavra como se fosse uma ameaça. Mas, e amanhã? E se a economia piorar? E se aparecer concorrência? Você tem reservas de emergência? Tem como se sustentar se tudo der errado? As perguntas eram válidas, mas vinham carregadas de má intenção. Dona Marta não estava genuinamente preocupada com minha segurança financeira. Estava tentando plantar sementes de dúvida, fazendo-me questionar escolhas que vinham dando resultado. Tenho reservas sim, menti parcialmente. Na verdade, ainda estava construindo minha reserva de emergência, mas tinha uma poupança modesta que crescia mensalmente. Ah, é? Quanto? Ela perguntou diretamente, cruzando os braços. A pergunta foi invasiva e inadequada, mas típica de alguém que se sentia no direito de fiscalizar todos os aspectos da minha vida. Ficou claro que ela esperava que eu não tivesse reservas, para poder usar isso como argumento a favor do emprego com carteira assinada. O suficiente para me sentir segura, respondi, recusando-me a dar números específicos. Ela murmurou, claramente insatisfeita com minha resposta evasiva. O pior momento chegou numa tarde de sexta-feira, quando Ricardo chegou em casa mais cedo que o habitual.
Encontrou-me na cozinha testando uma nova receita de bolo de chocolate com recheio de maracujá, uma encomenda especial para o final de semana. Tenho uma notícia, disse, sentando-se à mesa da cozinha. Meu primo Carlos conseguiu uma vaga para você na empresa dele. Parei de mexer a massa e olhei para ele, tentando processar a informação. Como assim conseguiu uma vaga para mim? Ele falou com o gerente de recursos humanos. É para assistente administrativa no setor de compras. Salário inicial de R$ 2.500, mas com possibilidade de crescimento. Eu não pedi para ele conseguir vaga nenhuma. Eu sei, mas ele quis ajudar. Disse que é uma boa oportunidade para você ter estabilidade. A revelação me deixou furiosa. Ricardo havia conversado com a família sobre minha situação profissional, permitindo que eles se mobilizassem para resolver minha vida sem me consultar. Era uma traição completa da minha autonomia. Não quero a vaga, disse firmemente. Nem quer saber os detalhes? Não preciso. Tenho meu próprio negócio. Thelma, seja racional. R$ 2.500 garantidos por mês, mais benefícios. É mais do que você consegue tirar da confeitaria. A afirmação estava errada. Eu já estava ganhando mais que isso, mas percebi que Ricardo não fazia ideia dos meus rendimentos reais. Nunca havia se interessado genuinamente pelos números do meu negócio, preferindo vê-lo como um hobby que ocasionalmente gerava algum dinheiro. Como você sabe quanto eu ganho com a confeitaria? Perguntei. Ele hesitou, revelando que estava apenas especulando baseado em preconceitos. Bom, não deve ser muito, né? Você mesma disse que está começando. Disse isso há 6 meses. As coisas mudaram. Mudaram quanto? O suficiente para não precisar de emprego. Mas por quanto tempo? E se der errado? E se der certo? A pergunta o deixou sem resposta. Durante todos esses meses de pressão familiar, ninguém havia considerado a possibilidade de eu realmente ter sucesso. Todos partiam do pressuposto de que meu negócio falharia, que era apenas questão de tempo, até eu reconhecer minha inadequação e aceitar um emprego normal. Vou ligar para o Carlos e agradecer, disse finalmente. Mas vou recusar a vaga. Thelma, não seja teimosa. É uma oportunidade. Para você, talvez. Para mim, seria um retrocesso. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Ricardo, que dormia profundamente, refleti sobre todos os meses de pressão constante. Cada comentário maldoso, cada comparação ofensiva, cada sugestão de emprego era parte de uma estratégia coordenada para me fazer desistir do meu sonho. Eles não conseguiam aceitar que eu pudesse ser bem-sucedida seguindo um caminho diferente do que consideravam apropriado. Para eles, sucesso significava emprego formal, carteira assinada, hierarquia clara e salário previsível. Qualquer coisa fora desse padrão era vista como aventura, irresponsabilidade ou falta de ambição. Mas eu sabia que estava no caminho certo. Cada cliente satisfeito, cada encomenda repetida, cada indicação espontânea era uma confirmação de que meu trabalho tinha valor. Não apenas valor financeiro, mas valor emocional. Eu estava criando momentos especiais na vida das pessoas. Levantei e fui até a cozinha, onde repousavam os 3 bolos que entregaria no dia seguinte. Eram obras de arte comestíveis, cada um único, cada um carregando um pedaço da minha alma. Olhei para eles e fiz uma promessa silenciosa. Não importava quanto tempo levasse, eu provaria para todos eles que estavam errados sobre mim. 3 meses se passaram desde o comentário inicial da minha sogra sobre me sustentar vendendo bolos. 3 meses de humilhações constantes, comparações odiosas e pressões para que eu abandonasse meu sonho em favor de um emprego decente. Durante esse período, minha confeitaria havia crescido exponencialmente. Tinha uma lista de espera de 2 semanas para encomendas, havia contratado 2 ajudantes e alugado um espaço maior no mesmo quarteirão. Mas para a família do Ricardo, nada disso importava. Eles continuavam me vendo como a nora problemática que insistia em brincar de empresária em vez de aceitar sua posição adequada na sociedade. Era uma terça-feira quente de março quando meu telefone tocou às 9 horas da manhã.
Eu estava terminando de decorar um bolo de 3 andares para uma festa de 15 anos, quando vi um número desconhecido na tela. Alô, falo com Thelma da confeitaria Doce Momento? Uma voz feminina profissional perguntou do outro lado da linha. Sim, sou eu, respondi, segurando o telefone entre o ombro e a orelha, enquanto continuava aplicando os detalhes finais no glacê. Meu nome é Carla. Sou produtora do programa Brasil Empreendedor da Rede Nacional. Gostaria de conversar com a senhora sobre uma possível participação no nosso quadro especial. Parei imediatamente o que estava fazendo. O Brasil Empreendedor era o programa nacional mais assistido do país, exibido nas terças-feiras às 8 horas da noite. Apresentado por Marcos Villanova, um dos jornalistas mais respeitados da televisão brasileira, o programa tinha audiência de mais de 20 milhões de pessoas. Participação? Consegui perguntar, ainda processando a informação. Sim. Estamos preparando um quadro especial sobre empreendedoras brasileiras que transformaram pequenos negócios em casos de sucesso. Sua confeitaria foi indicada por uma cliente que participou do nosso programa anterior. Dona Helena Ferreira. A senhora se lembra dela? Dona Helena. A senhora doce que sempre elogiava meus bolos e havia se tornado uma das minhas clientes mais fiéis. Nunca imaginei que ela tivesse conexões com a televisão nacional. Claro que me lembro da Dona Helena, respondi, tentando manter a voz firme apesar da emoção. Ela nos contou sobre seu trabalho, sobre como começou do zero e tem conquistado uma clientela fiel. Ficamos interessados em conhecer melhor sua história. Seria possível agendarmos uma conversa? Sim, claro, respondi imediatamente, minha mente correndo com as possibilidades. Ótimo. Que tal hoje à tarde? Posso passar aí na confeitaria às 3 horas? Após confirmar o encontro, desliguei o telefone com as mãos tremendo. Uma produtora da televisão nacional queria conhecer minha história. O programa que toda a família do Ricardo assistia religiosamente, que eles usavam como referência de sucesso empresarial, estava interessado na pequena confeitaria que eles tanto desprezavam. Durante as horas seguintes, tentei me concentrar no trabalho, mas era impossível conter a ansiedade. Liguei para as meninas que trabalhavam comigo e pedi para elas capricharem ainda mais na organização do espaço. Não que fosse necessário, sempre mantivemos tudo impecável. Mas queria que cada detalhe estivesse perfeito. Carla chegou pontualmente às 3 horas. Era uma mulher de 40 anos, elegante mas acessível, que imediatamente me colocou à vontade. Trouxe uma pequena equipe, um cinegrafista e um assistente que começaram a registrar tudo desde o momento em que ela entrou na confeitaria. Impressionante, ela disse, observando o movimento constante de clientes. Dona Helena não exagerou quando disse que vocês têm fila na porta. Era verdade. Mesmo sendo meio da tarde de um dia de semana, havia uma fila constante de pessoas aguardando para fazer encomendas ou comprar doces prontos. A vitrine estava sempre cheia, os fornos não paravam e o telefone tocava constantemente. Conte-me sua história, Carla pediu sentando-se numa das mesas pequenas que eu havia colocado para os clientes que queriam comer ali mesmo. Como tudo começou? Respirei fundo e comecei a narrar minha trajetória. Falei sobre a formação em gastronomia, sobre o sonho de ter meu próprio negócio, sobre os primeiros meses difíceis trabalhando sozinha. Mencionei os desafios financeiros, as madrugadas acordada, a resistência que enfrentei de pessoas próximas. Resistência como? Ela perguntou, obviamente interessada nessa parte da história. Muita gente não acreditava que fosse possível viver disso, expliquei diplomaticamente. Achavam que era um hobby, uma fase que passaria quando eu caísse na realidade. E como você lidou com essa descrença? Trabalhando. Provando com resultados que estava no caminho certo. Carla sorriu e fez algumas anotações no bloco. E hoje, 6 meses depois de abrir, como estão as coisas? Hoje temos 3 funcionárias, uma lista de espera de 2 semanas para encomendas especiais e estamos estudando a possibilidade de abrir uma segunda unidade, respondi com orgulho genuíno. Incrível! E qual é o segredo do sucesso? Não existe segredo, disse honestamente.
É trabalho duro, qualidade no produto, respeito pelo cliente e muita paixão pelo que se faz. A entrevista continuou por mais de 1 hora. Carla fez perguntas sobre receitas, sobre gestão financeira, sobre planos futuros. Quis saber como eu balanceava a vida pessoal e profissional, quais eram meus maiores desafios e como enxergava o mercado de confeitaria no Brasil. Durante toda a conversa, ela e sua equipe registraram o movimento da confeitaria. Filmaram clientes elogiando os produtos, capturaram momentos de produção na cozinha e documentaram a organização do espaço. Era evidente que estavam impressionados com a estrutura que eu havia montado. Thelma, vou ser direta com você. Carla disse quando a entrevista oficial terminou. Raramente encontramos casos tão sólidos de crescimento orgânico. Sua história tem todos os elementos que procuramos: superação, inovação, impacto social e resultados mensuráveis. Impacto social? Perguntei, não entendendo completamente. Sim. Você emprega pessoas da comunidade, oferece produtos de qualidade a preços acessíveis e se tornou uma referência no bairro. Isso é impacto social. Nunca havia pensado no meu trabalho nesses termos, mas fazia sentido. Realmente havia criado empregos, contribuído para a economia local e oferecido um serviço que as pessoas valorizavam. Quando será a gravação? Perguntei. Se você aceitar participar, gostaríamos de gravar na próxima semana. Seria aqui na confeitaria durante um dia normal de trabalho. Queremos mostrar a realidade do seu negócio, não uma encenação. E quando seria exibido? Em 6 semanas. O programa tem audiência nacional de mais de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas conheceriam minha história. 20 milhões de brasileiros veriam que era possível sim se sustentar vendendo bolos, que pequenos negócios podiam crescer e prosperar, que sonhos podiam se tornar realidade com trabalho e determinação. Aceito, disse sem hesitar. Depois que a equipe da televisão foi embora, fiquei sozinha na confeitaria processando tudo o que havia acontecido. Em algumas semanas, estaria no programa nacional mais assistido do país. A mesma confeitaria que minha família política considerava um hobbyzinho passageiro seria destaque na televisão brasileira. A ironia da situação era deliciosa. Todas as terças-feiras, religiosamente, a família se reunia na casa de Dona Marta para assistir ao Brasil Empreendedor. Era um ritual sagrado, onde eles comentavam sobre os empresários entrevistados, analisavam as estratégias apresentadas e discutiam lições que poderiam ser aplicadas em seus próprios negócios. Ricardo chegou em casa naquela noite encontrando-me estranhamente animada. Notou o meu humor diferente durante o jantar, mas não perguntou o motivo. Ultimamente, nossa comunicação havia se tornado ainda mais superficial, limitada a assuntos práticos do dia a dia. Decidi não contar sobre a televisão ainda. Queria guardar a surpresa, ver a reação de todos quando descobrissem que a nora problemática seria apresentada como caso de sucesso empresarial na televisão nacional. Na manhã seguinte, Dona Helena apareceu na confeitaria com um sorriso travesso. Então a produtora entrou em contato? Perguntou, mal conseguindo conter a satisfação. Dona Helena, como a senhora não me contou que conhecia gente da televisão? Ah, querida. Ela riu. Minha filha trabalha na produção do programa. Quando ela veio aqui experimentar seus doces, ficou impressionada. Disse que nunca havia provado nada igual. Foi aí que tive a ideia de indicar você. Muito obrigada. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Você merece todo o reconhecimento. Sempre soube que era especial. Durante os dias seguintes, mantive o segredo. Continuei minha rotina normal, acordando às 4 da manhã, preparando encomendas, atendendo clientes. Mas havia uma energia diferente no ar. Uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. A gravação foi marcada para a terça-feira seguinte. Na segunda-feira à noite, finalmente contei para Ricardo. Como assim você vai participar de um programa de televisão? Ele perguntou, incrédulo. Fui selecionada para um quadro sobre empreendedoras de sucesso. Sério?
No Brasil Empreendedor? Sim. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando a informação. E quando será exibido? Em algumas semanas. Ainda não tenho a data exata. Nossa, Thelma, isso é incrível. Era a primeira vez em meses que ele demonstrava orgulho genuíno do meu trabalho. Não conseguia esconder a empolgação, mesmo tentando manter a compostura. Você vai contar para sua família? Perguntei. Vou, claro. Eles vão ficar impressionados. Impressionados era pouco. Eles que passaram meses me humilhando, sugerindo que eu abandonasse minha brincadeira para aceitar um emprego sério, descobririam que meu trabalho seria destacado nacionalmente como exemplo de sucesso empresarial. Na manhã da gravação, acordei especialmente cedo. Queria que tudo estivesse perfeito. A equipe de televisão chegou às 8 horas e transformou minha confeitaria num verdadeiro estúdio. Luzes profissionais, câmeras de alta qualidade, equipamentos de som, tudo para registrar um dia normal de trabalho que seria visto por milhões de brasileiros. Marcos Villanova chegou às 10 horas. Era exatamente como aparecia na televisão, elegante, carismático e profissional. Cumprimentou todos os funcionários, provou vários dos nossos produtos e fez questão de conhecer cada detalhe da operação antes de começar a entrevista oficial. Thelma, disse ele quando as câmeras começaram a rodar, conte para nossos telespectadores como uma jovem de 28 anos conseguiu construir um negócio que já é referência na cidade. E assim começou a entrevista que mudaria completamente minha vida e a percepção que todos tinham sobre meu trabalho. A entrevista com Marcos Villanova durou 3 horas, mas parecia que havia passado apenas alguns minutos. Ele fez perguntas perspicazes sobre minha trajetória, meus desafios e principalmente sobre como eu havia lidado com as pessoas que não acreditavam no meu potencial. Thelma, você mencionou que enfrentou resistência de pessoas próximas. Como foi lidar com essa falta de apoio justamente de quem deveria te incentivar? Perguntou com aquele olhar penetrante que fazia dele um dos melhores entrevistadores do país. Respirei fundo antes de responder. Era uma oportunidade única de falar sobre algo que me machucava havia meses, mas precisava ser cuidadosa para não soar ressentida ou mesquinha. Foi difícil, admiti honestamente. Quando você está começando um negócio, precisa de muito mais que capital inicial. Precisa de confiança, de palavras de incentivo, de pessoas que acreditem em você mesmo quando você mesma às vezes duvida. Não ter isso das pessoas mais próximas foi desafiador. E como você encontrou forças para continuar? No trabalho mesmo. Cada cliente satisfeito, cada encomenda repetida, cada elogio sincero me dava a confirmação de que estava no caminho certo. Os números não mentiam, o negócio estava crescendo, os clientes estavam felizes, eu estava realizando meu sonho. Há alguma frase ou comentário que marcou especialmente esse período? A pergunta me levou imediatamente de volta àquele almoço dominical, 3 meses atrás. Alguém me perguntou se eu achava que ia me sustentar vendendo bolo. Contei, forçando um sorriso. Na época doeu muito, hoje vejo como uma motivação extra. E hoje você consegue se sustentar vendendo bolo? Hoje eu sustento 3 famílias vendendo bolo, respondi com orgulho. A minha e a das 2 funcionárias que emprego. Além de contribuir para a economia local e realizar o sonho de várias pessoas que encomendariam bolos especiais para momentos importantes. Marcos sorriu, claramente satisfeito com minha resposta. Fale sobre os números. Como está o desempenho atual da confeitaria? Em 6 meses, crescemos 400%. Comecei sozinha. Hoje somos 3 pessoas. Tínhamos 5 encomendas por semana. Hoje temos mais de 40. A receita mensal triplicou e estamos estudando expandir para um ponto comercial maior. 400% em 6 meses. Ele repetiu impressionado. Isso são números de empresa de tecnologia, não de confeitaria tradicional. É que não somos uma confeitaria tradicional, expliquei. Oferecemos produtos personalizados, receitas exclusivas e um atendimento diferenciado. Cada bolo é único,
feito especialmente para aquele cliente, para aquele momento. A conversa continuou explorando aspectos técnicos do negócio, estratégias de crescimento e planos para o futuro. Marcos perguntou sobre minha formação, sobre as receitas que desenvolvia e sobre como via o mercado de confeitaria artesanal no Brasil. Você se considera uma empresária? Foi uma das últimas perguntas. Hoje sim, respondi sem hesitar. Aprendi que empresário não é necessariamente quem usa terno e trabalha em escritório. É quem identifica oportunidades, assume riscos, gera empregos e oferece soluções que as pessoas valorizam. Faço tudo isso. Então sim, sou uma empresária. Maui, quando a gravação terminou, Marcos me parabenizou pessoalmente. Thelma, raramente vejo casos tão sólidos de crescimento orgânico aliado à paixão pelo que se faz. Sua história vai inspirar muita gente. Quando será exibido? Perguntei. Em 3 semanas, na terça-feira. Vou te mandar a data exata. As 3 semanas seguintes passaram voando. Continuei trabalhando normalmente, mas havia uma expectativa crescente no ar. Alguns clientes já sabiam da gravação e comentavam animados sobre ver sua confeiteira na televisão nacional. Ricardo contou para a família sobre minha participação no programa, mas de forma vaga, sem entrar em detalhes. Percebi que ele ainda estava processando o fato de que meu hobbyzinho havia chamado a atenção da mídia nacional. Dona Marta reagiu com ceticismo típico. Que interessante, disse quando Ricardo mencionou o assunto durante um almoço familiar. Espero que ela não se iluda achando que vai ficar famosa por causa disso. Patrícia foi mais direta. Esses programas às vezes exageram nas histórias para criar conteúdo. Nem tudo que aparece na televisão reflete a realidade. Fernando, como sempre, tentou soar técnico. O importante é manter os pés no chão. Participar de programa não significa que o negócio é viável a longo prazo. Todos eles reagiram como se minha participação no programa fosse um acidente. Uma casualidade que não refletia mérito real. Como se a produção tivesse me escolhido por falta de opção ou para representar pequenos negócios sem grande expressão. Na terça-feira da exibição, combinei de assistir com Ricardo em casa. Havia convidado minhas funcionárias e algumas clientes próximas para assistirem também. Seria uma pequena festa de lançamento. Às 8 horas em ponto, nos reunimos na sala com pipoca e refrigerante. O programa começou com a abertura habitual. Depois, Marcos Villanova apresentou o quadro especial. Hoje vamos conhecer 3 empreendedoras brasileiras que transformaram pequenos negócios em cases de sucesso empresarial. Eu seria a segunda entrevistada. A primeira foi uma mulher de 40 anos que havia criado uma empresa de cosméticos naturais e hoje exportava para 10 países. História impressionante, números robustos, crescimento internacional. Quando chegou minha vez, senti o coração acelerar. A matéria começou com imagens externas da confeitaria, clientes entrando e saindo, a fila que se formava naturalmente durante os horários de movimento. Em um bairro de classe média da Zona Norte, uma jovem de 28 anos está provando que grandes sonhos podem começar em pequenos espaços. Narrou Marcos em off, enquanto a câmera mostrava detalhes da decoração, dos bolos na vitrine, do movimento constante da cozinha. Então apareci eu, explicando minha trajetória, falando sobre os desafios iniciais, sobre a resistência que enfrentei. A edição estava impecável. Intercalavam minha fala com imagens do trabalho, depoimentos de clientes satisfeitos e números impressionantes do crescimento. 400% de crescimento em 6 meses, Marcos enfatizou na entrevista. Isso são números que qualquer empresa invejaria. A matéria mostrou todo o processo de produção, desde a seleção dos ingredientes até a finalização dos bolos. Capturou momentos de interação com clientes, o carinho com que cada encomenda era tratada, a dedicação de toda a equipe. Cada bolo é uma pequena obra de arte, comentou uma cliente durante a matéria. Você vê que foi feito com amor. Dona Helena apareceu também, contando como me conheceu e por que decidiu me indicar para o programa. Quando provei o primeiro bolo dela, soube que estava diante de algo especial. Não era apenas comida, era felicidade em forma de doce.
A parte mais emocionante foi quando Marcos perguntou sobre meus planos futuros. Em 5 anos, onde você se vê? Com uma rede de confeitarias especializadas em produtos artesanais. Quero que outras pessoas tenham a oportunidade de realizar seus sonhos também, seja como franqueadas ou funcionárias. E, principalmente, quero continuar provando que é possível sim viver dos seus sonhos. A matéria terminou com uma frase que se tornaria icônica. Às vezes as pessoas perguntam se é possível se sustentar vendendo bolo. Thelma provou que não apenas é possível, como pode ser extraordinariamente bem-sucedido. Quando o programa terminou, meu telefone explodiu. Mensagens de WhatsApp, ligações, e-mails, pessoas de todo o Brasil entrando em contato para parabenizar, para encomendar bolos, para saber mais sobre a confeitaria. Ricardo estava visivelmente emocionado. Thelma, isso foi incrível. Você estava perfeita. Minhas funcionárias choravam de alegria. Os clientes presentes comemoravam como se fosse uma vitória pessoal. Era uma sensação surreal ver minha história sendo contada para milhões de pessoas, ver meu trabalho sendo reconhecido nacionalmente. Mas a verdadeira satisfação viria na manhã seguinte. Ricardo recebeu dezenas de ligações de familiares, amigos e conhecidos, parabenizando pela esposa empresária. Pessoas que mal sabiam da existência da confeitaria agora ligavam impressionadas com os números apresentados no programa. Cara, sua esposa é um fenômeno, disse o primo Carlos, o mesmo que havia conseguido aquela vaga de emprego que eu recusei. 400% de crescimento? Isso é coisa de multinacional. Sempre soube que ela tinha potencial. Ricardo respondeu, convenientemente esquecendo de todos os momentos em que não me defendeu ou duvidou das minhas capacidades. Mas o melhor ainda estava por vir. Às 10 horas da manhã, o telefone da confeitaria tocou. Era Patrícia. Thelma, vi o programa ontem, disse, com uma voz estranhamente humilde. Parabéns, foi muito impressionante. Obrigada, respondi educadamente. Escuta, tenho algumas amigas que trabalham com eventos corporativos. Elas ficaram interessadas em conhecer seu trabalho. Você teria disponibilidade para algumas encomendas especiais? A ironia era deliciosa. A mesma pessoa que passara meses questionando minha competência, agora queria me indicar para clientes importantes. Mas mantive a classe. Claro, pode passar meu contato para elas. Ótimo. E Thelma, eu queria me desculpar se alguma vez fui excessivamente crítica. Às vezes a gente não consegue enxergar o potencial das coisas. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu receberia dela. Aceitei com elegância, sem demonstrar ressentimento. Dona Marta ligou na hora do almoço. Sua voz estava diferente, menos autoritária, quase reverente. Thelma, querida, parabéns pelo sucesso no programa. Foi muito bem representada. Obrigada, Dona Marta. Sabe, estive pensando... Sempre soube que você tinha talento especial. Lembro que desde o início eu falava para o Ricardo que você ia longe. A reescrita da história começava ali mesmo. Dona Marta, que havia passado meses me humilhando e sugerindo que eu abandonasse minha brincadeira, agora afirmava ter sido uma incentivadora desde o primeiro dia. Que bom saber disso, respondi diplomaticamente. Queria te fazer um convite. No mês que vem temos o almoço de aniversário da minha irmã. Será no clube, com cerca de 80 pessoas. Você poderia fazer a sobremesa? Algo especial, que mostre seu talento? A mesma mulher que 3 meses antes havia servido pudim de confeitaria cara para me provocar, agora queria que eu fizesse a sobremesa para sua família. A transformação era completa. Claro, posso fazer sim. Vamos conversar sobre os detalhes. Perfeito. E Thelma? Você pode cobrar o preço que achar justo. Qualidade se paga, não é mesmo? Qualidade se paga. A mesma frase que ela havia usado para exaltar o pudim caro do shopping estava agora sendo direcionada ao meu trabalho. Durante o resto da semana, os telefonemas não pararam. Empresas querendo encomendar doces para eventos corporativos, pessoas de outros estados interessadas em franquias, jornalistas locais pedindo entrevistas complementares.
Mais impressionante ainda foi a mudança de comportamento da família do Ricardo. Fernando me procurou para oferecer consultoria jurídica, para formalizar a expansão do negócio. A mesma pessoa que duvidava da viabilidade financeira da confeitaria, agora queria fazer parte do crescimento. Thelma, com esse sucesso todo, você vai precisar estruturar juridicamente a expansão, disse durante um jantar na casa dos sogros. Posso ajudar com contratos, marca registrada, questões trabalhistas. Obrigada, Fernando. Vou pensar na proposta. É que crescimento desordenado pode ser perigoso, continuou, agora falando como se fosse meu consultor pessoal. Você precisa proteger seu patrimônio, estruturar a operação, pensar estrategicamente. Era surreal. O mesmo homem que me questionava sobre conceitos básicos de administração agora se oferecia como consultor estratégico. Patrícia também mudou completamente o discurso. Durante um encontro casual no shopping, me abordou com entusiasmo genuíno. Thelma, minha empresa está organizando um evento para clientes. Você poderia fazer uns doces especiais? É para 200 pessoas. Orçamento generoso. Posso fazer sim. Mande os detalhes por e-mail. Perfeito. Sabe, eu sempre admirei sua determinação. Desde o início via que você tinha potencial para grandes coisas. Mais uma reescrita da história. Patrícia, que havia passado meses me perguntando quando eu pararia de brincar de confeiteira, agora afirmava ter sempre admirado minha determinação. O mais interessante era observar como todos eles agiam como se nunca tivessem duvidado de mim. Como se os comentários depreciativos, as comparações odiosas e as pressões para que eu abandonasse meu sonho fossem produtos da minha imaginação. Sempre soubemos que você ia longe. Dona Marta repetia para quem quisesse ouvir. Desde o primeiro dia víamos que ela tinha algo especial. Nunca duvidei do potencial dela, Fernando comentava em reuniões familiares. Só queria ter certeza de que ela estava preparada para o sucesso. Sempre incentivei ela a seguir seus sonhos, Patrícia dizia para as amigas. Acreditava no talento dela desde o início. A transformação foi tão radical quanto hipócrita. As mesmas pessoas que me fizeram chorar de frustração e humilhação agora competiam para ver quem tinha sido mais apoiadora desde o começo. Mas eu não sentia raiva. Sentia uma satisfação profunda e serena. Havia provado meu ponto da forma mais eloquente possível, com resultados concretos, reconhecimento nacional e sucesso inquestionável. 2 semanas após o programa, recebi outro telefonema especial. Era uma editora interessada em publicar um livro sobre minha trajetória empreendedora. Sua história tem todos os elementos que procuramos, explicou a editora. Superação, crescimento impressionante, lições aplicáveis. Gostaríamos de transformar isso num guia para outros empreendedores. Um livro sobre minha história? Exato. De bolos a negócios. Como transformar paixão em sucesso empresarial. Algo assim. A proposta era tentadora e simbólica. A jovem que brincava de confeiteira seria autora de um livro sobre empreendedorismo. A ironia era perfeita. Vou pensar na proposta, respondi. Ótimo! E Thelma, parabéns pelo sucesso. Sua história é realmente inspiradora. Naquela noite, sentada na cozinha da confeitaria depois que todos já haviam ido embora, refleti sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A jornada de humilhação havia se transformado numa jornada de triunfo absoluto. Olhei para os fornos que trabalhavam incansavelmente, para as bancadas organizadas, para a vitrine sempre cheia de produtos frescos. Tudo aquilo havia nascido de um sonho simples, e da teimosia de uma jovem que se recusou a aceitar que seu lugar na vida fosse definido por outras pessoas. O telefone tocou, interrompendo minha contemplação. Era um empresário de São Paulo, interessado em discutir franquias para a capital. Mais uma oportunidade nascendo do reconhecimento nacional. Sorri enquanto anotava seus dados. A pergunta que ecoou na sala da minha sogra 3 meses atrás. Você acha que vai se sustentar vendendo bolo? Havia sido respondida de forma definitiva. Não apenas eu estava me sustentando vendendo bolo. Estava construindo um império doce,
provando que sonhos podem se tornar realidade quando combinados com trabalho duro e determinação inabalável. 6 meses se passaram desde a exibição do programa. O que aconteceu nesse período superou todas as minhas expectativas mais otimistas. A confeitaria não apenas cresceu, ela explodiu. Logo na primeira semana após o programa, tive que contratar mais 2 funcionárias para dar conta da demanda. Pedidos chegavam de todo o país através do site que criei às pressas. Empresários de 5 estados diferentes entraram em contato interessados em franquias. O livro De Bolos a Negócios: Como Transformar Paixão em Sucesso Empresarial foi lançado 2 meses depois do programa e se tornou best-seller na categoria de empreendedorismo. Universidades começaram a me convidar para palestras sobre pequenos negócios e superação profissional. Hoje, sentada no escritório da minha segunda unidade, uma confeitaria conceito no centro da cidade, reflito sobre a jornada extraordinária que vivi. São 2 lojas funcionando, 15 funcionários diretos, 3 franquias abertas e outras 5 em processo de implementação. Meu celular toca constantemente com convites para eventos, propostas de parcerias e pedidos de entrevistas. Na semana passada, uma rede de televisão internacional me procurou para participar de um documentário sobre mulheres empreendedoras brasileiras. Thelma, chegou mais uma proposta de franquia. Informa Sandra, minha nova assistente administrativa. É de Brasília, quer abrir 2 unidades simultaneamente. Agenda uma videoconferência para amanhã. Respondo, assinando os contratos que estão sobre minha mesa. E confirma minha palestra na universidade para quinta-feira. A transformação foi tão radical que às vezes me sinto vivendo um sonho. Não apenas pelo sucesso financeiro, que superou todas as minhas projeções, mas principalmente pelo reconhecimento profissional e pelo impacto que minha história causou em outras pessoas. Recebo dezenas de mensagens diárias de mulheres que se inspiraram na minha trajetória para começar seus próprios negócios. Se ela conseguiu com bolos, eu consigo com o meu sonho. É uma frase que leio constantemente nos comentários das redes sociais. A relação com a família do Ricardo se transformou completamente. Agora sou a empresária da família, apresentada com orgulho em todas as ocasiões sociais. Dona Marta não perde oportunidade de contar para as amigas sobre sua nora bem-sucedida. A Thelma sempre foi muito especial, ela repete para quem quer ouvir. Desde o primeiro dia, víamos que ela tinha potencial para grandes coisas. Patrícia se tornou uma das minhas maiores divulgadoras, sempre indicando a confeitaria para eventos da empresa onde trabalha. Fernando oficializou nossa parceria jurídica e cuida de todos os aspectos legais da expansão. Você é um case de sucesso, ele me disse durante o último almoço familiar. Deveria ensinar administração em faculdades. A ironia é deliciosa, mas aprendi a aceitar com elegância. Não guardo ressentimentos. Entendo que as pessoas agem conforme sua visão de mundo e suas limitações. O importante é que hoje todos reconhecem o valor do meu trabalho. Ricardo também mudou. Encontrou um emprego numa empresa de marketing digital e tem se dedicado a apoiar minha carreira. Cuida da parte de comunicação das confeitarias e se orgulha genuinamente dos meus sucessos. Sabe o que mais me impressiona? Ele me disse outro dia. Não é só o dinheiro que você está ganhando. É como você conseguiu criar algo que faz diferença na vida das pessoas. É verdade. Além dos aspectos comerciais, a confeitaria se tornou um ponto de referência na comunidade. Apoiamos projetos sociais locais, oferecemos cursos gratuitos de confeitaria para jovens em situação de vulnerabilidade e criamos uma rede de fornecedores locais que cresceu junto conosco. Hoje, minha confeitaria é estudada em escolas de negócios como case de sucesso empresarial. Professores universitários analisam minha trajetória em aulas sobre empreendedorismo feminino e crescimento orgânico. No mês passado, fui convidada para uma conferência internacional sobre pequenos negócios em Miami. Dividi o palco com empresários renomados mundialmente, contando como transformei uma pequena confeitaria de bairro numa rede nacional.
O segredo não é ter uma ideia revolucionária. Expliquei para a plateia de 1000 pessoas. É ter paixão pelo que se faz, persistência para superar obstáculos e coragem para ignorar quem não acredita em você. A palestra foi um sucesso. Várias pessoas me procuraram depois querendo conhecer mais detalhes da minha história. Uma delas era uma jovem brasileira que morava nos Estados Unidos e sonhava em abrir sua própria confeitaria. Sua história me deu coragem para começar. Ela me disse com lágrimas nos olhos: "Se você conseguiu no Brasil, eu consigo aqui." Momentos como esses me lembram por que vale a pena todo o esforço. Não é apenas sobre construir um negócio bem-sucedido. É sobre inspirar outras pessoas a perseguir seus sonhos, independentemente de quem acredite ou não em seu potencial. Ontem recebi um convite especial que me encheu de orgulho. O programa Brasil Empreendedor quer fazer um especial de 1 ano sobre minha trajetória, mostrando todo o crescimento que aconteceu desde a primeira participação. Thelma, você se tornou um ícone do empreendedorismo brasileiro, disse Carla, a produtora que me descobriu. Sua história inspirou milhares de pessoas a começarem seus próprios negócios. Milhares de pessoas? Perguntei, surpresa com o número. Sim, fizemos uma pesquisa com nossos telespectadores. Sua história foi citada como inspiração por mais de 3.000 pessoas que abriram negócios depois de assistir ao programa. 3.000 pessoas. 3.000 famílias que decidiram apostar em seus sonhos depois de conhecer minha trajetória. O impacto era muito maior do que eu imaginava. E tem mais, continuou Carla. Queremos propor algo especial. Que tal você apresentar um quadro fixo no programa? Algo como Consultório da Thelma, onde você orienta outros empreendedores iniciantes? A proposta era tentadora. Apresentar um programa nacional, ajudar outros empreendedores, amplificar ainda mais o impacto da minha história. Vou pensar com carinho, respondi. É uma responsabilidade grande. Você tem o perfil perfeito: experiência prática, carisma natural e principalmente credibilidade. As pessoas confiam em você. De volta ao escritório, olho pela janela e vejo o movimento constante na confeitaria do térreo. Filas de clientes, funcionários trabalhando com alegria, produtos saindo e entrando constantemente. É uma máquina bem oleada que funciona mesmo quando não estou presente. Meu telefone vibra com uma mensagem de WhatsApp. É Dona Helena, a cliente querida que mudou minha vida ao me indicar para a televisão. Querida, vi no jornal sobre sua palestra internacional. Que orgulho! Sempre soube que você era especial. Beijos da sua fã número 1. Sorriu lendo a mensagem. Dona Helena continua sendo cliente fiel, mesmo eu tendo me tornado uma empresária nacionalmente conhecida. Ela representa a essência do que construí. Relacionamentos genuínos baseados em qualidade e carinho. Às 6 horas da tarde, como todos os dias, desço para a confeitaria para acompanhar o movimento do final do expediente. É um ritual que mantenho desde o início. Estar presente, conversar com clientes, observar cada detalhe da operação. Thelma, uma jovem me chama próximo ao balcão. Posso tirar uma foto com você? Sou sua fã. Claro, respondo sempre disposta a atender os clientes. Sua história me inspirou a abrir minha loja de roupas. Ela conta enquanto posamos para a foto. Se você conseguiu com bolos, eu consigo com moda. Consegue sim, confirmo com sinceridade. O importante é acreditar em você e trabalhar duro. Situações como essa acontecem quase diariamente. Pessoas que se aproximam para contar como minha trajetória as inspirou a perseguir seus próprios sonhos. É gratificante saber que minha história transcendeu o aspecto comercial e se tornou uma fonte de motivação para outras pessoas. Às 8 horas, quando a confeitaria fecha, subo novamente para o escritório. Tenho uma videoconferência marcada com investidores interessados em apoiar a expansão internacional da marca. Thelma, seus números são impressionantes, diz o representante do fundo de investimento. Em apenas 8 meses, vocês criaram uma operação que muitas empresas levam anos para desenvolver. O segredo é manter o foco na qualidade e no atendimento, explico.
Não adianta crescer rápido se perder a essência que fez o negócio dar certo. Exato. É isso que mais nos impressiona. Vocês conseguiram escalar mantendo os padrões originais. A reunião termina com uma proposta concreta de investimento para levar a marca para outros países da América Latina. É uma oportunidade tentadora, mas que exige reflexão cuidadosa. Caminhando para casa no final do dia, passo em frente à primeira confeitaria, aquela onde tudo começou. A placa nova com o logotipo moderno contrasta com minhas lembranças dos primeiros meses, quando eu trabalhava sozinha acordando às 4 da manhã. Paro em frente à vitrine e observo o movimento mesmo depois do fechamento. Uma funcionária organiza os produtos para o dia seguinte, outra limpa os equipamentos. É uma operação profissional que funciona independentemente da minha presença constante. Penso na pergunta que ecoou na sala da minha sogra quase um ano atrás. Você acha que vai se sustentar vendendo bolo? A resposta está ali, cristalina, na forma de 2 confeitarias prósperas, 15 funcionários empregados, franquias espalhadas pelo país e reconhecimento nacional. Não apenas me sustento vendendo bolos. Construí um império doce que sustenta dezenas de famílias, inspira milhares de pessoas e prova que sonhos podem se tornar realidade quando encontram determinação e trabalho duro. Chego em casa e encontro Ricardo preparando o jantar. É uma rotina que desenvolvemos. Ele cuida da casa enquanto eu me dedico aos negócios. É uma inversão interessante dos papéis tradicionais, mas que funciona perfeitamente para nós. Como foi o dia? Ele pergunta, servindo o prato. Intenso. Proposta de investimento internacional. Convite para programa de TV e uma palestra confirmada para o mês que vem. Incrível! Você está conquistando o mundo. Estou conquistando meu espaço. Corrijo. Provando que é possível fazer diferente. Depois do jantar, sento-me na varanda com uma xícara de café e meu notebook. Tenho o rascunho do segundo livro para revisar, desta vez sobre liderança feminina e impacto social através do empreendedorismo. Enquanto escrevo, penso em todas as mulheres que me procuram pedindo conselhos, em todas as jovens que veem em minha história uma possibilidade de futuro diferente. É uma responsabilidade que levo a sério. O empreendedorismo feminino não é apenas sobre criar negócios, digito no notebook. É sobre quebrar barreiras, redefinir expectativas e provar que competência não tem gênero nem idade. Meu celular vibra com uma notificação. É um comentário no Instagram de uma seguidora. Thelma, sua história mudou minha vida. Larguei o emprego que me deixava infeliz e abri minha empresa. Hoje sou realizada profissionalmente. Obrigada por me inspirar. Sorrio lendo a mensagem. É por comentários como esse que vale a pena todo o esforço, toda a pressão, todas as noites mal dormidas construindo um sonho. Olho para o céu estrelado e faço uma reflexão silenciosa sobre a jornada extraordinária que vivi. De uma jovem humilhada em almoços familiares a uma empresária reconhecida nacionalmente. De alguém que brincava de confeiteira a uma referência em empreendedorismo feminino. A pergunta que me machucou tanto no passado, hoje me faz sorrir. Não apenas provo que é possível se sustentar vendendo bolos, provo que é possível construir um legado, inspirar outras pessoas e fazer a diferença no mundo, começando com ingredientes simples e muito amor pelo que se faz. Fecho o notebook satisfeita com o dia produtivo. Amanhã será outro dia de desafios, oportunidades e crescimento. Mas hoje, posso dormir tranquila, sabendo que transformei dúvidas em certezas, humilhações em conquistas e sonhos em realidade doce e sólida.